O que é educação básica do campo? Esse é o tema de hoje. Então, se ajeita aí que vamos começar. Para entender a educação básica do campo, 3 coisas são necessárias. A primeira é a compreensão das especificidades dos povos do campo. A segunda é a relação da educação do campo com os movimentos sociais. E por fim, a terceira trata dos desafios relacionados à educação do campo. Faremos uma cronologia desde os anos 90 até hoje para enfrentarmos essas 3 coisas e compreendermos a complexidade da educação do campo. Na transição da década de 80 para a década de 90 no Brasil, o país estava saindo da ditadura militar. Nesse contexto de reconquista dos espaços públicos e de lutas pela redemocratização é que aparecem os vários movimentos sociais que lutaram pela universalização da educação escolar básica e dentro dela a educação do campo. Quais foram os movimentos sociais de destaque nessa época? Foram os sindicatos de docentes, os movimentos estudantis, os ambientalistas, os campesinos, os agricultores, os indígenas, os caiçaras, os quilombolas, os sem-terras, dentre vários outros. Em 1997, no primeiro ENERA, Encontro de Educadores e Educadoras da Reforma Agrária, esses movimentos sociais lutaram pelo reconhecimento de suas especificidades e conseguiram diferenciar a educação do campo da educação rural. Ao contrário da histórica educação rural e seus aspectos oficial, urbano e colonizador, a educação do campo reconhece os povos do campo como grupos sociais historicamente excluídos, cujas identidades e territorialidades devem ser respeitadas. As conferências e fóruns por uma educação básica do campo se sucederam da década de 90 até hoje. Isso fortaleceu os movimentos sociais na construção de um ideário e de diretrizes propositivas para as políticas públicas estatais. Tanto é assim que, em 2002, o MEC estabeleceu as diretrizes operacionais da educação do campo, um documento que foi histórico. Além disso, o MEC criou o Grupo Permanente de Trabalho de Educação do Campo, o GPT, que foi outra conquista. Em 2004, o MEC criou a SECAD, Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade. Criou também a Coordenação Geral da Educação do Campo. A Lei 11.947 de 2009 foi um avanço fundamental, pois determinou a compra de 30% da merenda escolar diretamente de agricultores familiares. Em 2010, a educação do campo foi fortalecida com a atuação do Ministério do Desenvolvimento Agrário, o MDA, que criou o PRONERA, Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária. No entanto, a história da educação do campo, mais do que as convergências entre MEC e MDA, aconteceram muito mais divergências. Também em 2010, a educação do campo é incluída nas diretrizes curriculares nacionais da educação básica. Apesar dessas conquistas, muitos desafios persistem na luta dos movimentos sociais pela implementação do direito à educação básica do campo. Dentre eles, destacamos 5 desafios. O primeiro desafio é o êxodo rural, pois da década de 80 até hoje a população do campo só vem diminuindo. O segundo desafio é o altíssimo número de escolas multisseriadas na educação básica do campo, são mais de 50% delas. O terceiro desafio é a formação de professores do campo, pois mais de 50% deles não têm educação superior. O quarto desafio é a abertura de concursos públicos específicos para os profissionais da educação do campo. E por fim, o quinto desafio é o enfrentamento da nucleação, ou seja, o fechamento das escolas do campo e a imposição da ida das pessoas do campo para as escolas urbanas. Portanto, os desafios são grandes, mas os movimentos sociais do campo seguem sempre em frente e enfrentando os obstáculos que impedem o seu acesso à educação como direito humano, fundamental e social mais importante e prioritário. A educação do campo é uma nova modalidade de graduação nas universidades públicas brasileiras. O curso visa a formação de professores para as escolas do campo. Tem um currículo presencial ofertado em regime de alternância entre os tempos universidade e comunidade. O curso superior de educação do campo nasceu num contexto de luta pela redução das desigualdades no direito à educação escolar no território rural e que passa pela criação de mais escolas no campo. Nesse sentido, em 2004, resultado da segunda Conferência Nacional de Educação do Campo, o MEC, por meio da SECAD, lança, por um lado, o PROCampo, Programa de Apoio às Licenciaturas em Educação do Campo, e, por outro lado,
estabelece a minuta do projeto da licenciatura plena em Educação do Campo, uma espécie de DCN para os cursos superiores de Educação do Campo. Tratam-se de duas conquistas importantes, pois, através delas, o caminho estava aberto para a criação de novos cursos superiores de Educação do Campo. E foi o que realmente aconteceu em 2008 e 2009, com o lançamento do edital da SECAD para implementar a Educação do Campo, cujo resultado foi a criação de 30 novos cursos abrangendo todas as regiões do país. Apesar da diversidade regional de cursos de Educação do Campo, todos eles devem respeitar aquela minuta de licenciatura que serve como uma diretriz curricular nacional, que estabelece 3 dimensões de formação: habilitação docente, gestão escolar e gestão comunitária. Todas essas conquistas são importantes. A presença da juventude rural nas universidades é fundamental para aumentar a diversidade desse espaço. No entanto, vale lembrar que políticas públicas de educação sempre se pautaram na dicotomia entre o campo e a cidade e nunca conseguiram superar o padrão da desigualdade e da exclusão da realidade brasileira. Era isso por hoje. Sumam da minha frente e bons estudos sempre.